Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal esteve hoje em locais suspeitos de adulterar bebidas com metanol, entre eles fábricas e usinas clandestinas. A ação foi realizada em 5 estados. Amostras de metanol vão passar por análise e depois serão comparadas com as bebidas falsificadas já apreendidas. A ação começou logo cedo e reuniu policiais federais, auditores da Receita, técnicos da Agência Nacional do Petróleo e do Ministério da Agricultura. 24 empresas foram fiscalizadas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para tentar rastrear a origem do metanol usado em destilarias, indústrias químicas e distribuidoras. Amostras foram coletadas para análise. Os peritos vão comparar a composição química do metanol encontrado com o que já foi apreendido em bebidas falsificadas e combustíveis adulterados. Os testes podem apontar a origem, o lote e indicar se o produto foi desviado. Segundo as investigações, o desvio de parte do metanol importado é feito ainda nos portos. Em caminhões, a identificação do metanol é trocada por placas de etanol. Em vez de seguir para indústrias químicas, o produto vai para usinas, postos de combustíveis e, por fim, a fábricas clandestinas de bebidas. Hoje, a gente não tem nenhuma dúvida, fortes indícios de que o produto metanol encontrado nessas falsificações de bebidas é decorrente do mesmo etanol que também é utilizado para ser vendido em postos já contaminado com o metanol, onde não deveria haver esse produto. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 8 mortes por intoxicação de metanol, 41 casos confirmados e 107 em investigação. Fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo também fizeram uma operação em 10 endereços da capital e região metropolitana. Os estabelecimentos foram rastreados pelas notas fiscais de distribuidoras que teriam vendido as bebidas a bares onde houve casos de intoxicação. Até agora, 15 empresas tiveram as inscrições estaduais suspensas e foram interditadas. No Rio de Janeiro, uma tecnologia de ponta é usada durante as fiscalizações em bares e casas noturnas para atestar a qualidade dos destilados. Em uma boate foram apreendidas 7 garrafas de tequila com impurezas e vão passar por análise técnica. Os casos de intoxicação por metanol deixaram muitos clientes inseguros. Eu, particularmente, gosto de tomar destilado, gosto de tomar bebida quente e não estou tomando. Houve uma mudança aí de 80% nessas bebidas que são destilados, né? Uísque, vodka, tem caído bastante. Aqui no Rio de Janeiro, nenhum caso de contaminação foi confirmado, mas as denúncias de adulteração aumentaram. Foram 2.000 nos primeiros 15 dias do mês. E agora a fiscalização conta com uma tecnologia de ponta para atestar a qualidade dos destilados. O equipamento, fabricado na Escócia, é do tamanho de uma maleta. Em 15 segundos, ele faz a comparação do produto suspeito com a composição da bebida original, que consta na base de dados. Nesse teste de uísque, o resultado apontou falsificação. O uso do mini laboratório é uma parceria do Estado com a Associação Brasileira de Bebidas. Uma vez que foi constatado que é falso, a gente apreende imediatamente. O responsável, ele também tem que ir à delegacia para ele explicar como é que ele adquiriu, que nós vamos chegar até quem vendeu para ele, até chegar ao fabricante. Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem na Casa Branca para discutir o tarifaço. Chanceler brasileiro diz que Lula e Trump devem se encontrar em breve. Presidente dos Estados Unidos vai discutir pessoalmente com Vladimir Putin o fim da guerra na Ucrânia. Congresso adia votação que poderia derrubar veto do presidente Lula à lei de licenciamento ambiental. Nova York processa as redes sociais por viciar crianças e adolescentes. Especialistas criticam lei que torna mais difícil a vida de estrangeiros em Portugal.
Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. A polícia esteve em peso hoje numa das maiores comunidades de São Paulo. Teve confronto, um suspeito morreu. Segundo os investigadores, criminosos usavam Paraisópolis como um centro de negócios ilegais. Dentro da casa, frases motivacionais. Uma delas chama atenção. O crime financia teu sonho, depois cobra um preço alto. Neste imóvel morava Guilherme Eisenberg da Silva Nogueira, conhecido como Bronx. Segundo a polícia, ele morreu numa troca de tiros. A família nega que ele tenha reagido à voz de prisão. Bronx foi um dos alvos da operação que investiga ações criminosas na zona sul da capital desde o ano passado. O Bronx, ele roubava, né? E o contato que ele veio, enfim, aparecer nessa investigação foi justamente por ele procurar alguém para comprar os produtos em que ele roubava na rua. Meu filho nunca roubou, nunca saiu de casa para roubar aliança, roubar farmácia, nunca foi envolvido com nada. A operação se concentrou em Paraisópolis, uma das maiores comunidades da capital. As investigações apontaram que o local era usado como uma espécie de entreposto do crime, para onde eram levados os produtos roubados. Alianças, bolsas, motocicletas e celulares eram levados para receptadores que se instalaram na comunidade. Em seguida, os itens eram repassados para outros criminosos que revendiam no mercado clandestino ou em lojas legalizadas em outras regiões. Todo esse material que é receptado e encaminhado para essa central logística que fica em Paraisópolis, ele é rapidamente dissipado. Não é interessante para essa quadrilha manter em estoque. Uma das principais receptadoras que atuava na região era a Suedna Barbosa, a maninha do crime, presa em fevereiro. Ela fornecia motos para serem usadas em assaltos e também comprava celulares roubados. Maninha também estaria envolvida em crimes de repercussão, como as mortes do ciclista Vitor Medrado e do delegado Josenildo Belarmino de Moura. A defesa dela não foi encontrada. 11 suspeitos foram detidos. 4 que já estavam presos também foram alvos da operação. Na Bahia, no Rio e em São Paulo, o combate foi contra a adulteração de combustíveis. 9 pessoas foram presas. A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis só na Bahia, vinculados ao esquema criminoso de adulteração. Entre os presos está o empresário Jailson Couto Ribeiro, apontado como chefe da quadrilha. Ele foi detido em um resort de luxo na Chapada Diamantina. Além da Bahia, a operação aconteceu no Rio e em São Paulo e apreendeu armas, veículos de luxo e equipamentos usados para falsificar combustíveis. A Justiça autorizou o bloqueio de mais de 6 bilhões de reais em bens dos investigados. A polícia também indicou que os postos de combustíveis serviam para a lavagem de dinheiro do PCC. As provas mostram que Jailson Ribeiro mantinha contato com o empresário Mohamed Mourad, foragido da Polícia Federal. A ligação desse empresário de São Paulo, que fazia lavagem de capitais para a organização criminosa, com essa liderança, empresário também da Bahia, que tem uma rede de postos que, além de ser suspeito de lavagem de capitais, também adulterava combustíveis. A investigação começou há 1 ano e meio, depois que um cliente fez uma denúncia de combustível adulterado. 3 suspeitos estão foragidos. A defesa de Jailson não foi localizada. 2 aviões, 2 helicópteros e 14 brigadistas do IBAMA vão reforçar o combate ao incêndio que atinge a região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Integrantes do ICMBio também monitoram as chamas com drones e por terra. As equipes adotam estratégias para tentar combater o incêndio que já dura mais de 2 semanas. Segundo especialistas, um dos focos foi provocado por um raio que caiu na região durante uma chuva. Em Mato Grosso do Sul, o governo decretou situação de emergência ambiental por causa da seca e dos incêndios florestais. Uma das áreas mais atingidas é a Serra do Amolar, no Pantanal. Você se lembra que no começo do mês, a Agência Nacional de Águas do Estado de São Paulo determinou aquela redução do volume de água retirado do sistema Cantareira, né? A Lidiane Sayuri está com a gente e traz a situação dos reservatórios e a previsão para os próximos dias, Lid. Boa noite. Oi, Edu. Olha só, os principais reservatórios da Grande São Paulo continuam apresentando queda significativa, viu? Boa noite a você. Mariana, boa noite.
E boa noite a você que está com a gente. A falta de chuva em setembro e na primeira quinzena de outubro já impacta no nível dos reservatórios. A média atual é de 29,6% da capacidade total. O Cantareira, o mais importante, registrou apenas 3 dias de chuva significativa no mês passado. Nesses primeiros 15 dias de outubro, choveu apenas 22% do esperado. O sistema opera neste momento com 25,8%. É o pior índice desde a crise hídrica há 10 anos. No mesmo período do ano passado, eram 48%. O Alto Tietê está com 23%, contra 43% em 2024. Já o Guarapiranga tem situação mais favorável, 47% contra quase 37% do ano passado. A expectativa é de melhora gradual com a chegada de chuvas mais regulares nos próximos dias. Nesta sexta-feira, em Curitiba, pode chover forte à noite, máxima de 25 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens, com chuva isolada à noite, faz 34. Em Palmas, dia ensolarado e seco, com até 36. Hoje, o Rio Grande do Sul registrou a maior quantidade de chuva do país. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região sul. Amanhã, uma frente fria associada à circulação de ventos provoca temporal do norte do Rio Grande do Sul ao sul de Mato Grosso do Sul. O calor e a umidade formam pancadas isoladas do Amazonas até São Paulo e sul de Minas Gerais. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz 35. 37 em Cuiabá. 33 em Manaus. E 30 no Recife. Até amanhã. Mariana, Edu. Obrigada, Lidy. O chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu hoje por cerca de 1 hora com autoridades do governo americano em Washington. O objetivo foi preparar os detalhes da reunião entre os presidentes Donald Trump e Lula. Em uma declaração na residência oficial da embaixadora do Brasil em Washington, Mauro Vieira classificou a reunião com Marco Rubio como muito positiva. Durante todo o encontro prevaleceu a atitude construtiva e voltada a aspectos práticos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia com a boa química e o que foi decidido, sobretudo, no recente telefonema da semana passada entre o presidente Lula e o presidente Trump. O encontro oficial é o primeiro desde a reaproximação entre Trump e Lula e acontece após uma série de tarifas comerciais impostas por Trump desde que ele assumiu o poder. O Brasil foi um dos países mais afetados pela medida. O ministro das Relações Exteriores do Brasil se reuniu 2 vezes com o secretário de Estado americano Marco Rubio. O primeiro encontro foi reservado, uma conversa entre os dois que durou cerca de 20 minutos. Em seguida, houve uma segunda reunião, que contou com diplomatas brasileiros e representantes do governo dos Estados Unidos. Muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. O chanceler brasileiro disse que vai manter contato com Rubio e que a reunião entre Trump e Lula deve ocorrer em breve, mas ainda sem data definida. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. O ministro deixou em aberto a possibilidade de que a reunião entre os líderes aconteça na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, no fim do mês. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria.
Trump quer discutir os termos para o fim da guerra na Ucrânia. Segundo o presidente, a ligação telefônica de hoje com Putin foi produtiva. Em entrevista na Casa Branca, Trump disse que a reunião deve ocorrer em 2 semanas. Em agosto, os dois se encontraram no Alasca, mas não chegaram a acertar o acordo de paz. Amanhã, o republicano vai se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Hoje, o exército ucraniano divulgou imagens que mostram 9 veículos blindados destruídos numa ofensiva russa no leste do país. Ainda hoje, a polícia investiga envolvimento do PCC com quadrilha do Rio de Janeiro que explora jogos de azar pela internet. E já no próximo bloco, Palmeiras e Flamengo vencem e vão se enfrentar na próxima rodada pela liderança do Brasileirão. O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e segue na caça ao líder Palmeiras, que fez o dever de casa e goleou o Bragantino. Na disputa pelo título brasileiro, Palmeiras e Flamengo não bobearam na rodada, venceram suas partidas com folga. O Palmeiras se manteve na liderança isolada, 3 pontos a mais que o Flamengo. Na próxima rodada, inclusive, vai ter uma final antecipada aí entre as duas equipes, como conta Duda Gonçalves. Boa noite, Duda. Boa noite, Edu, Mariana. Boa noite para você também. Nessa reta final de Brasileirão, qualquer deslize pode custar caro. No domingo, os 2 melhores times do Brasil, na atualidade, vão se enfrentar. Se o Flamengo vencer, vai empatar no número de pontos com o rival. Para o camisa 9 do Flamengo, não tinha jeito melhor de comemorar os 300 jogos pelo clube. De tudo que passou, do quanto eu amadureci aqui dentro do Flamengo, do quanto eu cresci. Esses números são muito bons, fruto de muito trabalho, fruto de um grupo também muito vitorioso, um grupo que busca sempre vencer. Ele mereceu ser reverenciado e ter a chuteira lustrada. Gol no primeiro tempo e lindo passe para Luiz Araújo fazer o segundo. Quando foi substituído, Pedro deu lugar a Gonzalo Plata, que marcou o 3º do Flamengo. Na noite de Pedro, o Botafogo pouco fez e vai terminar o ano sem vitória sobre o rival. Em 4 jogos, foram 3 derrotas e 1 empate. Com a derrota, o filho do técnico da seleção brasileira, David Ancelotti, vai conhecer o que é uma pressão depois de perder um clássico. No lado do Flamengo, o resultado dá moral para o time continuar na perseguição ao líder Palmeiras, que também venceu. Que saiu perdendo do Red Bull Bragantino com o gol do ex, John, revelado no Verdão. Mas depois o Palmeiras demonstrou autoridade dentro de casa. Bruno Fux empatou. Na segunda etapa, uma virada arrasadora que se transformou em goleada. 2 de Vitor Roque, 1 de Felipe Anderson e outro de Flaco Lopes. 5-1. E a gente vem se preparando da melhor maneira para esse tipo de jogos, para demonstrar tudo o que a gente trabalha, também para demonstrar que esse time tem essa fome de conseguir títulos esse ano. Palmeiras e Flamengo deram um recado pelo que vem pela frente. No fim de semana vão medir forças no Maracanã, no que pode ser uma final antecipada do Brasileirão. Ainda pela 28ª rodada do Brasileirão, Grêmio e São Paulo estão jogando em Porto Alegre. O placar está 2-0 para o Grêmio. Mariana, Edu. Obrigada, Duda. E ainda hoje, nos Estados Unidos, a cidade de Nova York abriu um processo contra as redes sociais pelo vício que provocam em crianças e adolescentes. E a seguir, sessão do Congresso, que analisaria vetos do presidente Lula na lei de licenciamento ambiental, é adiada. O pedido do governo foi motivado pela proximidade da COP30 em novembro em Belém. Estamos de volta com uma operação em 2 estados que prendeu 7 pessoas acusadas de extorquir dinheiro de vítimas pela internet. Uma dessas vítimas pagou mais de R$180 mil, com a promessa de melhorar um relacionamento amoroso. 120 policiais de São Paulo e do Rio Grande do Sul cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão. O homem apontado como chefe da quadrilha foi detido em Jacareí, no interior paulista. Ele é suspeito de extorsão, estelionato e associação criminosa. Segundo a polícia, Hugo Rafael comanda uma rede de estelionatários. Uma mulher de 20 anos foi presa em São Paulo. Para a polícia, era ela quem recebia o pagamento das vítimas. Em publicações em redes sociais,
o golpista diz resolver problemas amorosos em até 8 horas. Começava, a princípio, praticando estelionato, que depois evoluía para extorsão. Para a vítima que fez a denúncia e deu início à investigação, os resultados nunca vieram. Inicialmente era um valor bem mínimo, ela achou que não teria problema, acordou e depois disso os criminosos começaram a extorquí-la de posse das suas informações pessoais, extorquí-la das mais diversas formas. As investigações começaram há 5 meses no Rio Grande do Sul, quando a mulher procurou a polícia e contou que era ameaçada pelo estelionatário. Ela estava se separando do marido e, com a promessa de reatar o relacionamento, perdeu mais de R$180 mil. Numa das mensagens, o golpista pede mais dinheiro para que o resultado apareça. A gente vai precisar do restante, que fica faltando R$31.300, porque eu já não estou mais suportando isso. Tá? Eu não podendo trabalhar para outras pessoas. Os criminosos também deixavam as vítimas amedrontadas. Então, um golpe novo, é um golpe que utiliza redes sociais e utiliza muito mais do que isso, não só as redes sociais, utiliza a fragilidade e a vulnerabilidade das pessoas. Nós procuramos a defesa do principal suspeito, mas não conseguimos contato. A Justiça determinou o bloqueio de R$67 milhões em bens de suspeitos de integrar uma quadrilha que explorava jogos de azar pela internet. Esse grupo teria ligações com o PCC de São Paulo e com a máfia dos cigarros clandestinos do Rio de Janeiro. Os agentes fizeram buscas em 15 endereços, no Rio e na Baixada Fluminense. Na casa do homem responsável pela contabilidade da quadrilha, a polícia encontrou uma arma, munição, além de celulares, relógios, dinheiro e um contador de notas. 8 carros avaliados em mais de R$2 milhões também foram apreendidos. Segundo a investigação, o grupo administra uma plataforma clandestina de jogos de azar. A proprietária foi ouvida na delegacia e liberada. Os policiais identificaram vínculos diretos entre a plataforma e grandes organizações criminosas, como a máfia do cigarro clandestino, que está ligada ao jogo do bicho no Rio de Janeiro, e a facção PCC de São Paulo. Segundo as investigações, os resultados dos jogos eram manipulados e empresas de fachada eram usadas para lavar o dinheiro. No período analisado, pouco mais de 3 anos, essa estrutura movimentou aproximadamente R$130 milhões, com remessas de valores identificadas até para empresas de São Paulo que possuem vinculação com o PCC. Os anúncios contavam com fotos do ex-jogador do Flamengo, Léo Moura. Procurado, ele disse que foi apenas contactado por uma empresa de publicidade para uso da imagem, não tendo vínculo com a plataforma. A sessão do Congresso que ia analisar os vetos do presidente Lula na lei de licenciamento ambiental foi adiada. Cristina Lemos, boa noite. Conta pra gente qual foi o motivo. Boa noite, Mariana. Edu, bom, sempre falta de acordo, falta de voto, risco de derrota nesse assunto que é importantíssimo. E a derrota significaria afrouxar drasticamente as regras do controle ambiental. Isso faltando menos de um mês para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém. O presidente Lula escalou a tropa de choque no Congresso Nacional para frear a sessão que iria analisar os 63 vetos à Lei de Licenciamento Ambiental. O texto foi aprovado pelo Congresso em julho e, a pedido da liderança do governo, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, cancelou a sessão. Para a base governista, não é possível afrouxar as regras ambientais. O licenciamento ambiental no Brasil é referência para o mundo e os olhos do mundo estão voltados para o Brasil por conta da COP30. A gente debata sim o licenciamento ambiental, mas não com retrocesso, com retorno à política de deixar a boiada passar e não olhar para a necessidade de preservação e de desenvolvimento sustentável. A oposição criticou o adiamento da sessão e a falta de diálogo com o governo. O governo não conversa, não faz acordo, não trata com os deputados e senadores. Eu acho que estava com receio de perder a votação e pediu o adiamento. Isso leva a um atraso, porque enquanto os vetos estão sem ser julgados, não anda a legislação. Além da falta de acordo sobre os vetos ao licenciamento ambiental, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias também não tinha sido concluído até a véspera da sessão. De acordo com a presidência do Congresso, o atraso contribuiu para o adiamento. Ainda não há uma nova data para a sessão de análise de vetos pelos parlamentares, mas a possibilidade de que aconteça somente depois da COP30, já no final de novembro.
O Planalto defende que os vetos ao licenciamento ambiental sejam mantidos e pode levar a questão à justiça, dependendo do resultado da votação. A CPI mista que investiga as fraudes no INSS rejeitou o requerimento de convocação do irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Ele não é investigado, mas é vice-presidente de um dos sindicatos suspeitos de desvios ilegais de aposentadorias e pensões. O requerimento de convocação do irmão do presidente Lula gerou forte embate entre governistas e oposição. É fundamental. E aqueles que votarem contra estão exatamente blindando, não querem fazer o que nós temos por obrigação aqui de descobrir exatamente quem foi que assaltou, que roubou os aposentados e pensionistas desse país. O Frei Chico chegou nesse sindicato em 2024. Foi homenageado na Assembleia pela sua trajetória, pela sua história e ocupa uma função simbólica. Um cidadão que tem mais de 80 anos, jamais teve qualquer função administrativa ou financeira. A convocação foi rejeitada por 19 votos a 11. Frei Chico é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A entidade é investigada pelos supostos desvios ilegais e teve 390 milhões de reais em bens bloqueados nessa semana. O irmão do presidente não é alvo das investigações. Com maioria na comissão, a base governista também rejeitou o pedido de prisão do presidente do sindicato, Milton Batista, mas aprovou a quebra do sigilo bancário do advogado Eli Cohen, desde 2015 até setembro deste ano. Cohen é o responsável pelas primeiras denúncias que levaram às investigações de descontos indevidos no INSS. Este cidadão que aqui veio está tendo pedido a quebra do seu sigilo, não é a partir de 23, quando ele faz a denúncia, senhor presidente. Senhores parlamentares, é a partir de janeiro de 2015. Se isso não é intimidação, eu não sei o que é. O ministro Luiz Roberto Barroso teve de ser levado para um hospital ontem à noite em Brasília. A internação aconteceu no mesmo dia em que a aposentadoria dele foi publicada no Diário Oficial. O ministro Luiz Roberto Barroso só deixou o hospital hoje, no começo da tarde. Estou bem, foi só um susto e vou acabar o tratamento em casa. Muito obrigado. Barroso teve um mal-estar nessa quarta e foi levado para o hospital. Os médicos ainda aguardam os resultados dos exames, mas a suspeita é de uma virose. Esta é oficialmente a última semana de trabalho do ministro no Supremo Tribunal Federal. Ontem saiu a publicação da aposentadoria de Barroso no Diário Oficial da União, que é válida a partir deste sábado. O ministro anunciou a aposentadoria antecipada no plenário do STF na semana passada, dias depois de ter deixado a presidência da Corte. Com 67 anos, o ministro poderia ficar no Supremo até 2033, quando completaria 75 anos, a idade limite para seguir no cargo. O presidente Lula deve indicar quem vai ocupar a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. Entre os nomes cotados estão o do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Depois da indicação, o nome precisa ser aprovado pelo Senado. Se confirmada a indicação de Jorge Messias, ele será um dos ministros mais jovens do STF aos 45 anos. Mariana, Edu? Obrigado, Cris. E a seguir as investigações sobre as causas desse incêndio no apartamento onde uma mulher se pendurou na janela para salvar mãe e primo. E também a lei que endurece as regras para imigrantes entra em vigor em Portugal. Medida que afeta brasileiros torna mais difícil conseguir visto de trabalho e de residência. O governo de Israel homenageou as vítimas da guerra contra os terroristas do Hamas e voltou a cobrar a devolução dos corpos dos reféns mortos em cativeiro. Hoje, 2 sequestrados pelo Hamas receberam alta do hospital. Uma multidão esperava por Nimrod Cohen. Eitan Horn também voltou para casa sob aplausos. Israel ainda tenta trazer de volta os corpos dos reféns que morreram em cativeiro. Hoje, mais 2 foram identificados. A artista visual Inbar Haiman, de 27 anos,
e o sargento Mohamed El-Adrash. O grupo terrorista afirma que entregou todos os corpos que puderam ser encontrados sem o auxílio de equipamentos. O governo da Turquia enviou uma equipe de especialistas em desastres para ajudar a encontrar os corpos de 19 reféns. Em uma cerimônia em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro, o primeiro-ministro israelense afirmou que está comprometido em trazer todos os corpos de reféns ainda em Gaza. Benjamin Netanyahu também disse que Israel precisa completar a vitória na guerra contra o Hamas. Para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ainda é preciso desarmar o grupo terrorista. Na faixa de Gaza, crescem as denúncias de execuções contra civis. Em uma rede social, o presidente americano Donald Trump escreveu: se o Hamas seguir matando pessoas em Gaza, o que não faz parte do acordo, não teremos outra escolha senão entrar e matá-los. E nos Estados Unidos, a cidade de Nova York abriu um processo na justiça contra as redes sociais mais populares por viciarem crianças. Com o trem em movimento e sem qualquer proteção, 4 jovens se equilibram nos vagões do metrô. A cena ilegal tem sido cada vez mais comum em Nova York. O surf no metrô ganhou força depois de viralizar nas redes sociais. De 2023 para cá, ao menos 16 pessoas morreram ao se arriscar sobre os trens, entre elas 2 meninas, de 12 e 13 anos. O desafio é citado em um processo judicial movido pelo município de Nova York contra as principais empresas de tecnologia do mundo. A prefeitura da maior cidade americana acusa Facebook, YouTube, Snapchat e TikTok de provocarem vício digital e uma crise de saúde mental sem precedentes. Segundo a denúncia, cerca de 77% dos estudantes do ensino médio passam 3 horas ou mais em frente às telas todos os dias. Entre as meninas, esse número ultrapassa os 82%. Houve aumento de casos de ansiedade, depressão e de faltas nas escolas. Enquanto as Big Techs lucram com a dependência digital, a prefeitura afirma ser responsável pelos custos da crise e quer que as empresas sejam responsabilizadas por negligência grave. Mais de 2.000 processos semelhantes tramitam na justiça. O Google, dono do YouTube, alega que é uma plataforma de vídeos e não uma rede social em que os usuários conversam com amigos. As outras empresas não se manifestaram. O governo federal lançou uma linha de crédito para a reforma de moradias. Assunto para a Patrícia Lages. E esse é um crédito que não é só para quem faz parte do Minha Casa Minha Vida, né, Patrícia? Boa noite. Isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. O critério principal é a renda das famílias e também vale para imóveis que não foram adquiridos pelo programa. Há 2 faixas. A melhoria 1 para quem tem renda mensal familiar de até R$ 3.200, com taxa de juros de 1,17% ao mês. E a faixa melhoria 2 para quem tem renda de até R$ 9.600, com taxa de juros média de 1,95% ao mês. Os valores financiados vão de R$ 5 a R$ 30 mil e os prazos de pagamento de 24 a 60 meses. Patrícia, eu estou aqui em nome daqueles que não podem ouvir falar desse nome, reforma, que já dizem onde é que eu assino. Como é que faz? Que documento apresenta? Calma aí que tem que preencher alguns requisitos, Edu. Olha só, a documentação exata ainda depende de normas complementares, mas entre os requisitos estão ter o nome limpo e o valor da prestação não pode ultrapassar 25% da renda familiar. O imóvel precisa estar com a matrícula regularizada e estar em área urbana no município com mais de 300 mil habitantes. Agora, atenção, será preciso apresentar a planta ou o projeto da reforma, o orçamento detalhado dos materiais e da mão de obra e um cronograma com as fases de execução. E se houver intervenções na estrutura do imóvel, será preciso ter um engenheiro ou um arquiteto como responsável técnico. Bom, vai ter que ser tudo muito certinho, né? Mas de que forma a Caixa vai liberar esse crédito e depois como saber se o dinheiro vai realmente ser usado na reforma? Vamos lá, Mariana. As obras vão passar por controles técnicos e o dinheiro vai ser liberado em etapas, conforme a obra vai avançando e passando nas vistorias. Por isso é fundamental ter projeto, orçamento e cronograma muito bem definidos antes de solicitar o crédito.
Mariana, Edu. Obrigado pelas dicas. E olha, no Paraná, a Polícia Civil já descartou a possibilidade de um incêndio criminoso no apartamento onde uma mulher se pendurou para salvar 2 pessoas. As 3 vítimas seguem internadas em estado grave. Durante o combate às chamas, 2 bombeiros sofreram ferimentos. As imagens mostram o tamanho do estrago. Móveis e eletrodomésticos viraram cinzas. As paredes e o teto da sala e da cozinha ficaram cobertos pela fuligem. A suspeita da polícia é de que uma panela tenha sido esquecida no fogão. Não existe qualquer indício, nesse momento, de incêndio criminoso. A gente está tratando de um incêndio acidental. O fogo se concentrou na sala e na cozinha do apartamento. Peritos estiveram no local para colher elementos que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu. O prazo mínimo para a conclusão do laudo técnico é de 30 dias. Durante o incêndio, Juliane Vieira saiu pela janela do apartamento no 13º andar do prédio e ficou pendurada no suporte do ar-condicionado. Ela ajudou a retirar a mãe e o primo de apenas 4 anos e colocá-los no apartamento do andar de baixo. Juliane teve 70% do corpo queimado e será transferida para um hospital de referência para tratamento de queimados em Londrina. A mãe dela está sedada em estado grave. O primo de Juliane foi levado para Curitiba com queimaduras de 3º grau e lesões nas vias respiratórias. A Polícia Civil de Goiás investiga a morte de 2 mulheres depois de passarem por exames de colonoscopia. Bom, qual é a principal suspeita? Perfuração do intestino. Um procedimento que, em condições normais, deveria ser seguro. Dona Amália Freitas de Souza, de 68 anos, passou mal logo depois de fazer o exame em uma clínica particular. Ela queixou de algumas dores abdominais. Falou assim, eu tô sentindo dor aqui nessa região, mas deve ser normal, deve ser do exame. As dores pioraram e antes de ser levada para o hospital, mandou um áudio para a neta. Ô Isa, eu tô indo para o hospital, minha filha, eu tô morrendo. No hospital, os médicos constataram a perfuração do intestino. Dona Amália passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu 2 dias depois. Em nota, a clínica informou que depois de constatar a perfuração, a paciente foi prontamente encaminhada para a cirurgia. Na semana passada, a diarista Dalcimar Rodrigues da Silva, de 55 anos, também morreu depois de fazer o mesmo procedimento em uma clínica que atende pelo SUS na região metropolitana de Goiânia. Segundo a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, o exame foi realizado por um médico vinculado a um programa do governo federal e o Ministério da Saúde informou que o profissional foi afastado para a apuração dos fatos. Este especialista explica que a colonoscopia é um procedimento seguro. O risco de você perfurar durante a colonoscopia é uma perfuração para cada 1.000 exames, ou seja, 0,1%. Os 2 casos estão sendo investigados pela Polícia Civil. Olha que alerta importante a gente tem para você agora. Emprestar a sua conta bancária para receber dinheiro de outra pessoa pode se transformar num problema seríssimo para o correntista. Se o valor recebido for resultado de crime, quem emprestou a conta pode ser considerado cúmplice. Ana Júlia foi condenada a 12 anos de prisão depois que o ex-namorado usou a conta dela para receber por Pix o dinheiro de um roubo. A jovem de 23 anos, que tem uma pequena lanchonete, só conseguiu provar a inocência 2 anos depois. O valor não foi muito alto, então não tinha por que eu desconfiar de alguma coisa. Eu trabalho, fico com a minha família, moro com a minha mãe, passo bastante tempo com ela. Então, o meu medo era perder tudo isso e ainda por algo que eu não fiz. Emprestar ou ceder dados bancários sem saber a origem do dinheiro pode ter consequências graves. Além de responder criminalmente, a pessoa pode ter a conta bloqueada, os bens apreendidos e o nome envolvido em processos judiciais. A Ana Júlia é um exemplo disso. Especialistas em direito penal alertam que receptação, lavagem de dinheiro e estelionato são alguns dos crimes que podem ser atribuídos a quem empresta a conta para receber valores ilícitos. Conta não se empresta. Conta é pessoal, documento é pessoal. Caso você tenha que emprestar a conta mesmo, deixa bem documentado. Estou recebendo esse dinheiro de fulano porque tem que deixar provas.
A Febraban afirma que as chaves Pix são seguras e se o cliente receber algum valor indevido, deve procurar o banco para fazer a devolução. Para Ana Júlia, restaram a decepção e o aprendizado. Não querer me envolver com as pessoas sem conhecer e emprestar as coisas jamais. O motociclista que atropelou a triatleta Luísa Batista em dezembro de 2023 foi condenado pelo júri popular em São Carlos, interior de São Paulo. Naim José Salles recebeu pena de 9 anos e 4 meses de prisão. O julgamento foi no Fórum Criminal de São Carlos, a cidade onde aconteceu o atropelamento. Naim deve começar a cumprir a pena imediatamente. A defesa dele afirmou que vai recorrer. Luísa Batista foi a primeira brasileira a ganhar o ouro no triatlon nos Jogos Pan-Americanos. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje a nova lei de estrangeiros que endurece as regras para quem quer viver no país. Essa medida ignora o tratamento dado aos portugueses aqui no Brasil e desconsidera também a importância dos imigrantes para a economia portuguesa. Na fila para regularizar os documentos em Portugal, o pernambucano Edival, que vive no país há 6 anos, não concorda com a nova lei. O grande problema de Portugal é a imigração ilegal. Fechar as fronteiras e procurar como essas pessoas conseguem entrar aqui ilegalmente. Isso sim tem que procurar ser combatido. E não dificultar as pessoas que vêm aqui a trabalho. Brasileiros como Edival e Lígia vieram como turistas, conseguiram emprego e autorização de residência já em solo português. Algo que com a nova lei não é mais possível. Agora, visto de trabalho só para quem é altamente qualificado. A comunidade brasileira quer reciprocidade, já que imigrantes portugueses no Brasil podem adquirir a nacionalidade após 1 ano como residentes e têm facilidade para obter a autorização de trabalho. Os brasileiros são hoje a maior comunidade estrangeira em Portugal. São quase 500 mil pessoas, segundo dados oficiais. E entre os estrangeiros, existe a preocupação de que essa política mais dura para os imigrantes aumente os crimes de ódio. Para o economista José Roberto Afonso, a medida pode prejudicar a economia portuguesa, já que o país é o 4º mais envelhecido do mundo e precisa de mão de obra. Não adianta eu só trazer um investidor que vai comprar um imóvel caro aqui, mas eu preciso de um trabalhador, de um peão que construa ou que reforme aquela casa que vai estar sendo vendida. A economia é toda integrada, né? Não existe essa coisa de alguém que é mais ou menos. Outro ponto polêmico é a questão familiar, que aumenta o prazo para o imigrante trazer os parentes para Portugal. Para o advogado Vitalino Canas, o texto fere a Constituição portuguesa. E se há aspecto que constitui núcleo central da proteção da família, é permitir que exista família, ou seja, é permitir que essa família esteja junta no sítio onde reside, com os pais, com os filhos, etc. Entre os brasileiros, a nova lei tem gerado preocupação. O endurecimento radical, ele pode causar danos a pessoas que querem realmente contribuir com o país. O Jornal da Record volta à 00:30. Você pode conferir as reportagens de hoje no Record Plus, em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com O Senhor e a Serva e logo depois de Reis tem Eliminação ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com e vote no seu peão preferido. Não perca, uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.